Bom dia, vocês estão me ouvindo? Tava com um probleminha de conexão, por isso que eu demorei a entrar hoje, tá? Mas vamos aproveitar esse tempinho que a gente ainda tem, porque dá para dar uma introdução boa. Carregou para vocês? Carregou. Meninos, hoje nós vamos falar sobre a força e o vetor relacionado da força em específico. A gente tem visto no geral que é os vetores, em que ele se relaciona, e aí a gente entra na primeira lei de Newton, tá? Então, vamos lá. Então, para esse estudo de hoje, nós vamos pensar nessas três perguntas iniciais aqui. O que faz um corpo mudar o seu estado de equilíbrio? Saia do repouso, por exemplo, para fazer com que ele saia do repouso, por exemplo. Por que os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço? Porque quem está no outro lado do mundo não cai para baixo, tá? Então, aqui a gente vai conhecer alguns conceitos fundamentais da física, e aí depois eu quero que vocês pensem nessas perguntas para respondê-las. Então, a força, que representa, né? Professor, Oi? para copiar? Não, precisa copiar não, tá? É claro. O que eu te aconselho fazer? O material é muito extenso para ser copiado, são no total 39 slides. Faz uns prints assim do que é mais importante, como explicação de fórmula, isso você passa para o caderno, tá? Tá bom? Só para consulta. Ou então você pode acessar, eu vou ficar postando das aulas todos os dias agora, ou então você pode revisar o conteúdo voltando na aula, tá? Gravada. Pode ser assim também. Então, a força é qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação. Então, aqui a gente tem aqui o exemplo disso, ó, jogadores de beisebol, um avião decolando e um acidente de carro. Essa figura aqui é até conhecida, nós já usamos ela em outra aula. Onde estão as forças? A força, ela está presente em todas as situações cotidianas, até mesmo onde nós nem imaginamos. Sempre vai ter um tipo de força envolvida em algum fenômeno, até no nosso dia a dia, tá? Então, o que é o dinanômetro? É um instrumento que se utiliza para medir a força. Então, aí a gente vai pensar agora em todas as forças que se tem na natureza, que são chamadas de forças fundamentais da natureza. Então, na natureza, existem apenas 4 tipos de forças listadas em ordem decrescente de intensidade, tá? Decrescente. Ou seja, da maior para menor força, certo? Crescente ao contrário, da menor para maior. Decrescente é da maior para menor. E a gente tem primeiro a força nuclear forte, que é a força responsável para manter o núcleo do átomo coeso, ou seja, em sua órbita, funcionando. A segunda é a força nuclear fraca, que é a força que cinge, que separa, reparte partículas. E aí a gente tem a força eletromagnética, que é a força de interação entre partículas que possuem carga elétrica. E por último, que é a gravitacional, tá? Que é a força de interação entre os corpos que possuem mesma massa, que é a relacionada à gravidade, tá bom? Classificação das forças. Aí nós temos força de contato, são forças que vão surgir no contato de dois corpos. Olha aqui os exemplos. Quando nós puxamos ou empurramos qualquer objeto. Forças de campo, que são forças que atuam à distância, dispensando contato, como, por exemplo, o ímã e um metal, satélite à Terra.
Força resultante é a soma vetorial das forças atuantes sobre um corpo. Então, eu vou fazer o somatório de todas as forças que estão presentes nesse corpo, tá? Então, ela pode ser pensada como uma força que substitui todas as outras forças que estão realizando o mesmo trabalho. E aí, essa é a formulazinha. Isso aqui quer dizer somatório, tá? Somatório de quem? Da força inicial com todas as forças envolvidas no processo, que é esse Nzinho aqui. Somatório das N forças envolvidas no processo, envolvidas no trabalho. Então, a força resultante, primeiro caso, elas atuam na mesma direção e mesmo sentido. Então, a intensidade da força resultante é obtida pela soma da intensidade das forças atuantes, tá? Então, o primeiro caso é a força resultante, que possui mesma direção e mesmo sentido. Então, o sentido da força resultante é o mesmo das outras forças atuantes. Não tem alteração. Então, o que a gente faz? Força resultante é igual a força 1 mais força 2. Se eu tiver duas forças atuando, fazendo um trabalho, como esse exemplo aqui, eu vou fazer o somatório das duas e encontrar minha força resultante. Agora, nós vamos para o segundo caso. Aí, a gente tem um segundo caso de forças atuantes na mesma direção, mas em sentido oposto. Como que eu faço para encontrar a força resultante se elas estão em sentido oposto? Em vez de somar, eu vou subtrair. Então, a intensidade da força resultante é dada pela diferença das intensidades das forças atuantes. Tá vendo um exemplo como esse? Aqui a força resultante é a diferença das forças atuantes, que eu vou fazer então F1 menos F2, e o resultado é a minha força resultante. Então, ó, força resultante é igual a F1 menos F2, o sentido da força resultante é o mesmo da maior força atuante, tá? Então, se a maior força atuante é a minha força inicial, F1, então o sentido da força resultante será o mesmo dela. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tô. E o terceiro caso é o caso das forças perpendiculares. Nas forças perpendiculares, nós veremos aí que a intensidade da força resultante é obtida pelo teorema de Pitágoras, tá? Então, a gente vai ter aí, ó, força resultante ao quadrado é igual força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Quer dizer o seguinte, que é igual ao teorema de Pitágoras, o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, ó, em uma situação como essa, a força resultante vai ser isso aqui. Utilizando a regra do polígono, a gente vai coincidir o início da força com o final da outra, da força 1 com o final da força 2. E aí, a gente fecha a extremidade do polígono, que será a nossa força resultante. Como parecendo esse triângulo retângulo aqui, ó. Então, aí a gente tem o sentido na nossa força resultante, tá? E aí, meninas, a gente vai ficar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente chega na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da termodinâmica, que diz o seguinte, que a mudança do estado do movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Então, aqui, ó, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Esse contexto aqui a gente vai deixar para exemplificar nas próximas aulas, para a gente treinar um pouquinho, calcular mais essa parte inicial que a gente estudou até agora, tá? Dúvida, pergunta? Todo mundo calado, né? Acho que não. Então, vou fazer a chamada.
Ronisley, tá aí? Presente. Vitor Alexandre. Giovana Silva. Presente. Ana Clara. Presente. Jackson Emanuel. Presente. Camila Presente. e Juan. Eu tô presente, professora. Coloquei aqui, Vitor. Presente. Então é isso, a gente se encontra então agorinha com matemática. Então até a próxima aula, meninos.